Professor, Oi, fala. Gravando, só um pouquinho. Gravando, hoje é dia 3/6, essa aqui é uma aula facultativa, né? Apesar de ser quinta-feira, é uma aula facultativa, né? Porque hoje é feriado, de revisão da lista de exercício de economia de saúde sobre monopólio. Fala. professor, meu microfone está apresentando um problema aqui, está dando um chiado forte aqui no meu ouvido, eu vou manter ele desligado até para não atrapalhar a aula, tá bom? Não tem problema, fica tranquilo. Tá. Provavelmente, quem teve tempo de olhar a lista de exercício, a data de entrega é para amanhã, né? 4 de junho, né? Só que tem um probleminha aqui, né? Eu estava dando uma olhada aqui, muito do que a gente, das questões a gente não trabalhou na aula passada. Concordam ou não? Olhando agora, professor, eu percebi que teve coisas que a gente não viu. Não viu, né? Pois é. Cartéis, joint ventures, essas coisas, holdings, a gente não viu. Joint ventures. Joint ventures. Joint ventures, holdings. E esse último aqui é trust, não sei pronunciar. Trusts em português, né? Trusts em português. Tá, trust em português, né? Em inglês, né? Tira o ES, né? É trust. É trust. Okay. Trust. Ok? Isso aí são formas de conglomerados, holdings, cartéis, joint ventures, trusts. A gente vai ver isso na próxima aula. Por que eu quando eu botei a data, eu não imaginava, né? Eu imaginei que hoje eu ia dar aula normal, né? Porque hoje seria aula, e na aula eu colocaria os conceitos que vocês poderiam entregar no dia 4, tá? Bom, vamos primeiro dar uma passada, depois eu volto aqui, tá? Então a pergunta 1 é holdings, cartéis, joint ventures ou trusts. Vamos ver se fala. A pergunta 2. Quem pode ler para nós a pergunta 2? Pergunta 2 a gente pode responder aqui agora. Vamos lá. Eu posso ler. Fala. Pergunta 2. Entre as diversas razões que determinam a existência de uma estrutura de monopólio, podemos afirmar que o monopólio existe quando a. O governo confere o direito exclusivo para produzir algum bem. B. Os custos de produção tornam um simples produtor mais eficiente que a maioria dos outros produtores. C. Patentes e leis de direito de autoria, copyright, são dois exemplos importantes de como o governo cria monopólio para servir o interesse público. D. Uma firma pode ofertar um bem ou serviço no mercado a um menor custo do que outras firmas neste mesmo mercado, escala de produção. E E. Todas as alternativas anteriores. E aí, o que vocês responderiam lendo essa questão? Eu marquei isso. Todas as alternativas? É isso que tu marcaste? Sim. Exatamente, é isso aí. Né? São todas alternativas perfeitas. A resposta é essa aí. Alguma dúvida quanto a essa questão? Tu tá claro isso? E aí, pessoal, tá clara essa resposta? Vou arriscar ligar um pouquinho aqui, apesar do barulho. Tá claro porque o senhor explicou isso na aula, professor. Por isso é que todas elas anteriores estão certas. O senhor explicou isso, chegou a explicar na aula que a gente teve. Tá. Então vamos lá, essa aqui está respondida. Bom, discriminação de preço a gente não falou em aula, né? O que é discriminar? Hein, pessoal? O que é discriminar? Qual é a ideia de discriminar? Alguém pode me ajudar nessa? Diferenciar? Diferenciar, né? Ótimo, diferenciar. Tá? Discriminar, né? Nada mais é do que uma forma de... eu vou apresentar aqui um pouquinho para discriminação de preço. Então, vamos lá. Eu vou interromper aqui. Eu vou interromper e apresentar outra lâmina, ok?
Interrompi, né? Vou apresentar outra lâmina aqui. Acho que vocês já estão enxergando a lâmina aqui, né? Ok. Discriminação de preços, né? Quem é que estava lendo ali para mim? Era eu. Lê para continuar. É a Bruna? Não, a Juliane. Pode ir, Juliane, continua. Discriminação de preços. A discriminação de preços é a prática de se vender o mesmo produto a diferentes preços para diferentes compradores, mesmo que o custo de produção tenha sido exatamente o mesmo. Ou seja, como tu falaste, falaram que discriminar nada mais é do que diferenciar por tipo de cliente. É como se aquele cliente está mais bem vestido, aquele cliente está tem cara de rico, tem cara de pobre, e a partir daí tu estabeleceu uma diferenciação de preço. Continua. Tá. Eu posso pedir para a colega Márcia Fernanda desligar o microfone? Minha voz está saindo dobrada, aí me atrapalha um pouquinho. Obrigada, Márcia. A discriminação de preços não é possível no mercado competitivo, já que é necessário alguma força de mercado para poder exercer a discriminação de preços. Perfeito. Continuamos. A discriminação de preços perfeita refere-se à situação onde o monopolista sabe exatamente o preço que cada comprador individualmente está disposto a pagar por seu produto e cobra de cada um esse preço. Vamos supor, tá? Vamos supor que eu seja um médico, tá? Trabalhe numa cidadezinha do interior, onde eu conheço todo mundo, onde todas as pessoas são conhecidas, geralmente cidades pequenas do interior, né? A gente sabe de informações, da condição de financeira, das questões pessoais de cada indivíduo, né? E aí o médico, tá, adote, ele é monopolista, ou seja, ele é o único médico oftalmologista da cidade, tá? E a partir daí ele consegue estabelecer um monopólio discriminatório, discriminatório, ou seja, na situação de monopolista, ele vai definir um preço, né, de consulta, um preço de cirurgia, um preço de procedimento, de acordo com a disposição a pagar pelo serviço, né, cobrando um preço diferenciado. Continua. Existem dois importantes aspectos no que se refere à discriminação de preços. Pode aumentar o lucro do monopolista, pode reduzir o peso morto. Tá, aqui. O que seriam essas duas coisas? À medida em que o monopolista consegue estabelecer discriminação de preços, e eu posso voltar aqui ao médico, né, que estabelece um preço diferenciado de acordo com o tipo de cliente que ele conhece, que ele tem informações sobre a condição socioeconômica, as características, né, desse cliente, se ele é mais ansioso ou menos ansioso, se ele tem ou não condições de buscar outras alternativas ou outros médicos em outras cidades, por exemplo, né? Uma série de questões, por exemplo, se o cliente é mais velho, mais novo, tudo isso pode afetar na determinação da disposição a pagar de cada cliente. Então, o que acontece quando existe a possibilidade de um monopólio discriminatório? Primeiro, aqui, como fala aqui, é a possibilidade de aumentar o lucro do monopolista, ou seja, o monopolista pode, estabelecendo o preço diferenciado, obter um lucro ainda maior do que se adotasse um único preço, né? Se determinasse um único preço para a consulta, no caso do médico. Então, a questão do monopólio discriminatório é que ele aumenta a discriminação de preço. Aqui, ó, essa palavra peso morto eu não falei para vocês, mas é fácil de entender. O que seria pode reduzir o peso morto? Na medida em que o monopólio
né, ele estabelece um preço acima do preço de mercado, na medida em que o monopólio estabelece um preço chamado preço abusivo, né, preço acima da competição, preço acima que o mercado concorrencial estabeleceria, gera-se para a sociedade um peso que é chamado de peso morto, na verdade é um peso social, é um peso gerado pelo excesso, né, de lucro, né, que o monopolista recebe, né, prejudicando, né, a sociedade, prejudicando o consumidor, né, prejudicando os negócios, diminuindo o volume de negócio, diminuindo o volume de transações. Né. Na medida em que o monopolista adota essa política discriminatória, a tendência é esse peso morto, a esse prejuízo gerado pelo monopólio diminuir também, tá? Porque ele vai poder baixar o preço, ou reduzir o preço, ou estabelecer um preço diferente por tipo de cliente, tá? Se aproximando, em algumas situações, inclusive, do preço em concorrência. Para quem? Para aquele cliente, né, cuja disposição a pagar, cuja a disposição que ele vai ter de consultar seja menor do que para outro. Né? Vamos supor, um cliente jovem, que tem carro, que tem possibilidade, que tem conhecimento, que pode, muitas vezes, ir para uma outra cidade, tem, sei lá, um oftalmologista tão competente quanto ele, a 30, 40 quilômetros. Esse tipo de cliente, né, seguramente ele vai ter que estabelecer um preço mais baixo, né, para consulta, para o procedimento, para o exame, para a cirurgia, na comparação com, sei lá, um cliente muito antigo, muita idade, que tem dificuldade de mobilidade, né, que tem pouca informação sobre, ou poucas possibilidades, né, de se deslocar para procurar outro concorrente. Né. Então, a discriminação de preço, né, e a diferenciação de preço por tipo de cliente, de acordo com a sua disposição a pagar, pode reduzir o peso morto gerado pelo monopólio. Então, o monopólio discriminatório, ele é um monopólio, muitas vezes, que reduz, né, o peso, né, o prejuízo, o peso morto seria o prejuízo social determinado, gerado por estruturas de mercado monopolísticas. Continua. Exemplos de discriminação de preços: ingressos de cinema, passagens... Vamos lá, só um pouquinho. Ingresso de cinema. Eu pergunto, existe... Vamos supor que tenha aqui em Porto Alegre é mais difícil, mas numa cidade pequena, muitas vezes, não tem uma única sala de cinema? Juliane. Opa, perdão. Pode falar, Bruna. Uma dúvida. Nesse caso, jogos de futebol não se encaixam melhor do que uma sala de cinema, porque dependendo do dia, por exemplo, que compra ingresso, ou qual a posição da cadeira, qual time está contra o outro. Mas tu está indo ao encontro do que eu estou falando, né? Não existe uma discriminação de acordo com o tipo do horário, o tipo de cliente, né, o local, né? Tu não tem vamos supor que esse cinema seja o único dessa pequena cidade. E tem um momento que ele é o único, ele é um monopolista. No momento que ele é monopolista, ele é determinador, vou repetir, determinador de preço. Ele não pega o preço dado pelo mercado, ele determina o preço. Tá? No momento que ele é monopolista, ele não pode adotar uma política discriminatória? Bruna? Sim, pode. O futebol é a mesma coisa. Não? O futebol é mais difícil, mas tudo bem. Tu pode discriminar por tipo de jogo. Né? Se for um jogo do Campeonato Gaúcho, né? Se for um preço mais baixo. Se for o Grenal, se for um jogo do Campeonato da Libertadores, né? do Brasileiro, né? Se for contra o Flamengo, né? Aí tu pode estabelecer, tu também pode discriminar. Tá? Tu tá fazendo uma política discriminatória. Por quê? Eu te pergunto, mesmo tu não, sei lá, se tu gosta ou não de futebol,
Será que o torcedor do Grêmio, o torcedor do Inter tem a mesma disposição a pagar ao ver o jogo Grêmio e Flamengo, Inter e Corinthians, do que Grêmio, sei lá, e São José, aí de Porto Alegre, Inter e Aimoré? Não entendo muito de jogo, mas provavelmente não. Dependendo do outro time, se for um time meio. A pessoa já não se influi muito em pagar um valor tão caro pro ingresso. Ou seja, e o Inter e o Grêmio tem um monopólio, né? São monopolistas no sentido de que praticamente são. Na verdade, tu tem um duopólio, né? Mais ainda, tu tem um duopólio porque são dois grandes clubes, né? Mas no monopólio no sentido que o torcedor do Inter vai ver o jogo do Inter, o torcedor do Grêmio vai ver o jogo do Grêmio. Tá? Então são monopolistas na oferta desse serviço, no futebol. Embora, claro, né, eventualmente tu pode assistir cinema, né? Se para aquele torcedor cinema, teatro for substituto, tudo bem. Mas vamos supor que não seja, tá? Então o que tu faz? Tu estabelece uma discriminação de preço. Passagem aéreas é muito comum isso, pessoal. Não tem dias, horários, momentos onde tu tem promoções? Sim, professor, tem sim. E às vezes até dependendo se tu compra aqueles aplicativos, né? Tem, acredito, diferentes aplicativos, acredito que ofertem diferentes preços, né? E tem dias. Tem dias, horários também. Por exemplo, normalmente quando eu fazia, né? Agora com função da Covid não faço, mas quando eu programava uma viagem, geralmente uma viagem mais longa, eu percebi o seguinte, né? Eu entrava na Decolar, entrava na Milha, sei lá, qual é o outro lá que tem vários, tá? E aí eu percebi o seguinte, que normalmente passagens terça e quarta-feira são mais baratas, tá? Se tu sair na terça do Brasil, sair da terça de Porto Alegre para ir, sei lá, para Salvador e voltar na outra terça ou na outra quarta, é bem mais barato do que sair num sábado e voltar no outro sábado. Por quê? Alguém sabe? Eu acredito que o fluxo, né, de viagem seja menor, né? Porque muitas vezes uma pessoa, né, agora mudou muito, mas antigamente a pessoa ia lá para uma outra cidade, tinha trabalho, né, a empresa pagava passagem, né, e a empresa já não é, né, a restrição orçamentária de uma empresa é menor do que uma pessoa física. Então tudo isso leva à discriminação de preço, né? E a discriminação de preço aumenta o lucro do monopolista, né? Aumenta a possibilidade de lucro do monopolista, e mais do que aumentar o lucro, diminui o peso morto. Cupons de desconto também é muito comum, né? Estados Unidos, né? Tem famílias que vivem juntando cupons, já viram na televisão isso ou não? Sim, tem aqueles programas que eles têm cadernos e álbuns, né? De loucura, cupons, né? De tudo quanto é lugar. É até divertido de ver. Ficam a vida inteira organizando isso e aí montam. Verdade. Eu vi um programa nos Estados Unidos de uma senhora, né, uma americana, típica americana do centro ali, né, dos Estados Unidos, e ela, uma cidade ali, sei lá, Kentucky, região ali de Kentucky, sei lá, meio oeste americano. Tá? E aí, meio oeste, meio leste americano. Bom, aí essa senhora, né, tinha um depósito. Será que os americanos eles vendem aquelas coisas meio malucas, né? Sabão em pó de 20 quilos, né? Produtos de higiene, papel higiênico, ela tinha toneladas de papel higiênico guardado, acho que ela estava esperando uma terceira guerra mundial, acho. Mas então tudo em cupom, né? Então, o cupom de desconto é uma forma também de discriminação de preço. Ajuda financeira, descontos por quantidade, isso é muito comum no Brasil também, né? Quanto maior a quantidade, maior o desconto. Então, são sim, formas... nos atacados, né? Macro, né? Macro. Sim, atacadão, enfim, Max, exatamente. Ou seja, são formas de discriminar preço. Para o monopolista, para quem tem o poder de determinar preço, essa discriminação bem utilizada aumenta o lucro do monopolista. E, de certa forma, também melhora não, a expressão correta, assim, diminui o peso morto, diminui o prejuízo gerado por uma estrutura monopolística, né? Por quê?
consegue identificar o perfil do consumidor e a sua disposição a pagar. E a partir daí flexibiliza o preço, né? Botando um preço maior ou menor de acordo com a característica desse consumidor. Ficou claro, pessoal? O que é discriminação de preço e os seus efeitos? Sim, ficou assim, professor. Agora eu podia continuar aqui, mas são coisas semelhantes. Entenderam? Posso voltar para o exercício? Pode. Ó, para quem quiser responder o exercício, ó, tem aqui ingressos de cinema, é só ler, ó. Vou botar agora, saindo, né? Terminando a aula, preço das passagens aéreas, ó, exemplos, ó, cupons de desconto, ajuda financeira, descontos por quantidade, né? Leiam e respondam, tá tudo aqui, tá? O senhor já botou lá no Moodle ou vai botar ainda? Eu não sei se eu botei essa lâmina no Moodle, mas eu vou pôr, tá? Pode ficar tranquilo que se eu não botei, eu vou pôr. Pode ser que já esteja, tá? Mas... É que eu tava olhando as lâminas, eu acho que eu não tinha nada relacionado a isso. Eu não botei uma pasta lá no Moodle, com vários... Se alguém puder abrir o Moodle e olhar, já seria legal aí conferir se eu coloquei ou não. Tá? Se alguém puder me ajudar, vou voltar a apresentar. Eu tô olhando aqui. Se eu botei tem uma pasta que diz monopólio, acho que é conceito e introdução, talvez, e oligopólios, cartéis. Então acho que já tá lá no Moodle. Tá lá no tem uma outra pastinha também que tem lâminas da aula de monopólio. Então, pá, não tem dúvida, dá para fazer, ok? Ok. Bom, esse gráfico a gente vai trabalhar na aula que vem, tá? Então a 3 já dá para responder, a 2 já respondemos. A 5 também nós vamos à aula que vem. A 6, vou falar sobre a 6 aqui, que também está lá na aula, mas eu vou falar um pouquinho. O que são as economias de escala, pessoal? Economia de escala é o seguinte, ó. Economia de escala é, na medida em que eu aumento a quantidade produzida, vou repetir, na medida que eu aumento a quantidade produzida, o custo médio de produção reduz. Ó. Aumento na quantidade reduz o custo médio. O que é o custo médio? O administrador tem que saber o que é custo médio de produção. O que é o custo médio de produção, pessoal? Vou dar um exemplo para você, tá? Vou tentar dar um exemplo. Custo médio, tá? Na fórmula, seria isso aqui. Custo total médio é igual ao custo total dividido pela quantidade produzida. Tá? Você lembra que eu acho que vocês fizeram economia comigo semestre passado, não fizeram? Eu estou fazendo. Tá, mas então tá. Quem não... Isso. Quem está fazendo se lembra, quem está fazendo vai escutar. Quem já fez vai se lembrar do exemplo que eu dei sobre o pipoqueiro da redenção. Tá? O que tem o pipoqueiro da redenção? Ele tem um custo de produção, concordam? O que ele tem? Ele tem a pipoca, ele tinha o açúcar, ele tinha o sal, tinha o gás, né? Tinha, sei lá, o óleo ali para que ele colocava para produzir a pipoca ali na redenção e vender a pipoca durante a semana, tá? Vamos supor o seguinte, ó, se ele produzisse 100 saquinhos de pipoca, tá? 100 saquinhos de pipoca, aqui, 100 sacos de pipoca. Ele teria que ter uma quantidade, concordam? Teria que ter uma quantidade de quê?
Da matéria-prima, pipoca, óleo, açúcar. Vamos supor que o custo total dele, para produzir 100 seria 500. Eu pergunto, qual é que é o custo total médio por saco de pipoca? Quanto custaria em média, cada saco de pipoca? Qual é o custo total médio por saco de pipoca? Ele produz 100 sacos e para cozinhar 100 sacos, né? A embalagem, o óleo, a pipoca, o açúcar, o sal. Não sei quanto é que custa cada pipoca, pessoal, para ele? R$5. O que é esses R$5? Num linguajar de administrador, não num linguajar de rua. O que é esses R$5? Preço unitário? Não, preço. Se ele cobrar R$5 a pipoca, ele vai morrer, ele vai trabalhar de graça. Ele vai ter... Custo médio de produção. Aprendam. O médico tem o linguajar dele, o advogado tem o linguajar dele, né? o engenheiro tem o linguajar dele. Vocês têm que ter o linguajar de vocês como administradores. Custo médio por saco de pipoca, ou por unidade produzida, ou por unidade de produção, ou por, sei lá, custo médio por... por aí vai. Eu já falei, né, por saco de pipoca produzida, por unidade produzida, por unidade de produção. Ou seja, entenderam o que é esses R$5? Sim ou não? Isso aí não é o preço. É preço isso? Sim. Vocês venderiam não é o por R$5 a pipoca? Não, porque tem que ter lucro, né? Aqui nessa sala, eu quero saber o gênio, numa quinta-feira de Corpus Christi, que vai vender por R$5 o saco de pipoca. Eu vou dar um prêmio para isso aí. Eu acho que no mínimo dobro. Não sei se o dobro já é ele. Depende do dia, né, professor? Depende do dia, aí tu já tá falando. Bom, aí. Sábado, domingo. Opa, tem muita coisa interessante aí, tá? Tem muita coisa interessante. Primeiro, não tem nenhum gênio que venderia por 5, concordam? Sim, sim. Ufa, graças a Deus, porque eu jogaria esse gênio pela janela, tá? Tá. Eu perguntei. Sim, professor, foi uma resposta equivocada minha, desculpa. Não, tu falaste isso? Sim, fui eu que falei. Mas falou antes do custo. Não, mas tu falaste bem antes do custo. Tá? Quem é que falou? Desculpe. Quem é que estava falando? A Juliane. Juliane, eu vou te fazer uma pergunta, Juliane. Vamos supor que 5 é o custo médio. Quem é que determina o preço? Tu acha, Juliane e colegas, que 5 é o custo, tá? O preço do saco de pipoca, quem é que determina? É ele ou o mercado? Ele. É o mercado. Eu pergunto, ele é o único ofertante de pipoca na Redenção? Não. Não. Deve, naqueles dias radiosos, né, aqueles dias maravilhosos que tinham antigamente, que a gente ia na Redenção, passear no brick, andar de bicicleta, com cachorro, sei lá o quê, não tinha dezenas de pipoqueiros? Um em cada canto? Sim. Tudo bem. Então, o que determinava o preço? Né? Um falou aqui, vou vender a 10. Quem é que falou, vou vender a 10? Alguém Fui falou? eu, professor. É Elise. Elise. Isso. Tu lá com o teu carrinho de pipoca venderia 10, né, Elise? Dependendo do movimento, dependendo do dia. Pois é. Será que não depende também da quantidade de pipoqueiro que vende pipoca? Ou a tua pipoca é a pipoca mágica, uma pipoca maravilhosa, que nenhum outro pipoqueiro no mundo faz igual? Depende, claro, dos outros concorrentes.
Mas eu acredito que se tu colocasse um ingrediente especial, um chocolate, alguma coisa assim, chamaria mais atenção. E os outros, né? eu acho que não colocariam chocolate. Colocariam, óbvio, mas daí tem que ter um marketing, né? Uma coisa diferente. É isso aí, tá? É bom tu ter falado, Elise. É isso aí, é isso que eu quero mostrar para vocês, entendeu? O pipoqueiro, via de regra, ele trabalha no mercado em concorrência perfeita. Por quê? Porque, como eu falei, naqueles dias maravilhosos, que um dia que voltarão, se Deus quiser, em breve, né? Dia de sol bonito, de primavera, vai ter dezenas de pipoqueiros vendendo produtos muito semelhantes, pipoca salgada e pipoca doce. Pode ser lá que invente uma outra pipoca, mas no geral é pipoca salgada e pipoca doce, concordam? Geralmente a gente fazia isso quando era criança, a gente pegava meia salgada e meia doce, né? E aí comia a primeira salgada que ficava em cima e depois a doce que ficava embaixo. Se lembram disso ou não? Sim, professor. Duas pipocas era muito, né? Muito fio. Só lembranças, né? Bons tempos, né? Saudades. Bom, mas assim, quem determina o preço ali, tinha dezenas de pipoqueiros fazendo a mesma coisa. É o mercado. Portanto, ele não é determinador de preço, ele não determina o preço. Ele trabalha num ambiente de concorrência perfeita. A única forma de ele trabalhar no monopólio seria o seguinte, ele pegar uma metralhadora e ameaçar todos os pipoqueiros que entrassem na redenção e dissesse, ó, se tu vier aqui dentro, chegar perto aqui, tu leva chumbo, entendeu? Ou seja, ou o governo estabelece um acordo com ele, né? A prefeitura dissesse, tu tem exclusividade para vender pipoca na redenção. Num raio aí de 2 quilômetros, no raio de 2 quilômetros, os fiscais da Secretaria Municipal aí de, sei lá, de Indústria e Comércio, né, dos fiscais da Prefeitura, impediriam de qualquer pipoqueiro vender pipoca. Um raio de 2 quilômetros da redenção. Moral da história, ele seria monopolista nesse caso? Sim ou não? Sim. Ele poderia determinar preço? Ele poderia estabelecer o preço de R$10, como quem foi que disse que seria R$10? Elise. Que a Elise sim, ele poderia. Seria R$10? Aí sim. E mais do que isso, ele poderia discriminar preço por tipo de cliente? Ser um monopolista discriminatório? Acredito que sim, professor. Poderia, né? Poderia estabelecer, né? Se ele visse lá a criança chorando pro pai, né? A 50 metros, o que ele faria? Olharia assim, quero pipoca. E o pai louco vai para casa para ver o jogo do Grêmio ou do Inter, o que ele faria? Comprava pipoca, ué? Então, por um preço até maior. A disposição de pagar dele não é maior para a criança não continuar chorando? Com certeza. Com certeza. Qualquer coisa para deixar a criança quietinha. Quietinha. Moral da história. Tu tem clientes e clientes. Tu tem disposição a pagar diferente por tipo de situação. Concordam? Tá? Então tudo isso seria um monopolista discriminatório, né? E ele estabeleceria um preço diferente. Bom, entenderam? Monopolista, concorrência e monopólio. Até aí tudo bem, ok? Ok. Bom, mas vamos supor o seguinte, ó. Agora esqueça o monopólio e eu vou falar de escala de produção, que pode ocorrer em qualquer situação, inclusive em monopólio. Vamos supor agora que ao invés de produzir 100 sacos de pipoca, como disse a Elise, a Débora, a Juliane e outros colegas aí, vamos supor que seja um dia maravilhoso, aquele domingo maravilhoso, né, com o show da, sei lá de quem é, um cantor famoso aí me lembro na época tinha a rádio Caiçara, né, tinha a rádio Farroupilha, né, botava o show de músicas, né, e trazia lá para a Redenção cantores, que seria famoso hoje em dia, pessoal, me ajudem aí. Professor, o senhor está me deixando nostálgica, que saudade. Eu não sabia que eu ia sentir saudade do show da Farroupilha, eu juro. O show da Caiçara lá com o G. Eu acho que agora é da 92, né? Aquelas sofrências, né? Que eles colocam. Aquela coisa que eu
Bom, Eu não gostava, né? Mas Vocês o que pessoal gostam- feliz ouvindo era legal. vocês que gostam de sofrência, o que seria? Ah, eu não me encaixo. Tá, mas Eu bota também um não, cantor aí. não sou Eu sei. chegado. Elise! Maiara e Maraíra. Maiara e Maraísa. Sabia que ela sabia. Qualquer coisa para uma aglomeração. É Maiara e Maraísa, né? Eu prefiro Morrendo de saudade. Lockdown, pelo amor de Deus. Aí, tudo bem. 300 sacos de pipoca no show da Maiara e Maraísa. Maraísa, sei lá o que é isso aí. Tô fora. Lockdown. Para mim é lockdown, tá? Custo total. 1.200. Por que diminuiu o custo? Quantas vezes aumentou o saco de pipoca aqui? Quantas vezes ele vai vender a mais? 3. Mais 3 vezes. E o custo total aumentou 3 vezes? Não, aumentou uma vez Um e pouquinho pouco. mais, uma vez e pouco, né? Quase uma vez e meia. Uma vez e 1, seria 12 dividido por 5, até que dá aí, pessoal. Quem tem calculador, vou pegar a calculadora aqui. 12 dividido por 5. 2,4. 12 dividido por 5. 140%, tá? Tudo bem. Aí eu pergunto, qual é o custo por pipoca aí, por saquinho de pipoca dele? Custo médio seria de R$4. Ele aumentou, ele não teve um ganho de escala de produção, ele não aumentou a produção. Sim. Isso não gerou uma redução no custo médio Custo por saco total, de sim. pipoca. Ou seja, ele teve um ganho de escala, pipoqueiro aqui ou não? Sim. E por que diminuiu aí o custo total de 500 para 1.200? Alguém me explica? Consegue me explicar? Possivelmente pela quantidade de insumos que ele comprou, por ele ter conseguido um preço melhor nos insumos, talvez. A gente viu agora pouco, né? Chamado desconto por quantidade. A gente viu agora pouco, né? Em vez de comprar um saco de 1 quilo de açúcar, ele comprou um saco de 5 quilos. É mais barato ou não? Por quilo? Sim, é mais barato. Por quilo é mais barato, concordam? Lá, sei lá, ele comprou lá uma quantidade maior de pipoca e aí conseguiu um preço mais baixo, né? Em vez de comprar o liquinho lá, aquele botijãozinho pequeno, ele comprou um gás de 13 quilos. Ou seja, o custo médio de produção ficou menor. Consequentemente, ele tem o aumento da produção, uma economia, o aumento da produção gerou uma economia de escala. Tudo bem? Entendido até aqui ou não? Entendido. Sim. Tá, agora no caso do monopólio natural, tô olhando, botando aqui em amarelo, que é essa a resposta agora, também isso ocorre. Vamos supor o seguinte, eu vou apagar isso aqui, tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu seja proprietário, seja administrador de uma empresa de distribuição de eletricidade, tá? Então eu tenho aqui um monte de casinhas, tá? No centro da cidade. Um monte de casinha no centro da cidade. Aqui, copiar, colar. Eu pergunto, juntar postes de luz, não tem muita distância entre essas casas, concordam? Sim. Se eu comprar, agora, se eu botar eletrificação rural, as casas vão estar mais distantes. Tá? Ó. Vamos supor que ao invés de colocar uma única empresa, eu colocasse várias empresas a prestar esse serviço. Eu não teria economias de escala, eu não teria ganhos
de escala. Porque eu teria que dividir. Uma empresa teria que fazer a região, uma empresa teria que fazer eletrificação para cá. A outra faria eletrificação para cá. A outra teria que fazer eletrificação para cá. Terceira empresa. A quarta empresa teria que fazer eletrificação, inserir para cá. Eu tenho 4 empresas prestando o mesmo serviço. Eu pergunto, será que ela teria ganho de escala, essa empresa? Essas 4 empresas? Será que não seria melhor eu ofertar para uma única empresa a prestação de serviço e ela conseguir produzir numa quantidade maior a um custo médio de produção mais baixo? Com certeza. Isso é um monopólio natural. Monopólio natural é quando, né, a situação de monopólio, a produção por uma única empresa, por um único prestador de serviço, por um único ofertante, é mais eficiente, gera um custo médio de produção menor do que se eu produzisse por várias empresas, né? Se eu ofertasse esse mesmo serviço, se eu fabricasse esse mesmo produto por várias empresas. Ficou claro? Quando se justifica o monopólio natural? Você lembra que eu falei dos bombeiros? Né? Teria sentido um serviço que é eventual, como o serviço de combate ao incêndio, sendo ofertado por uma empresa em cada bairro? Qual que seria o custo da oferta desse serviço? Não tem mais lógico, mesmo que fosse privado, uma única, no caso aqui nem privado né? O serviço de bombeiros no Brasil é público, mas tem outros países que é privado, né? Não seria muito mais lógico ter uma única empresa ofertando todo o serviço de bombeiros para a cidade? Sim ou não? No caso, no Brasil, né, é um monopólio público, né? O serviço de corpo de bombeiros é ofertado pela atividade pública. Mas mesmo que fosse privado, como em outros países, como acontece em outros países, né, uma única empresa se justificaria, né? Seria um monopólio natural, porque seria mais eficiente uma única empresa ofertar esse serviço que várias empresas ofertando esse mesmo serviço. Ficou claro? Sim. Ô, professor, eu poderia dizer nesse caso, desculpa, estou fazendo muito ruído. Oi? Estou te escutando, pode falar. Para mim faz ruído, mas eu vou perguntar para o senhor assim mesmo. Eu poderia dizer que, explicando aquilo ali, quando a prestação de um serviço por um único ofertante é mais eficiente por produzir uma economia de escala, obtendo um custo médio menor, podendo ofertar um preço mais competitivo? Exatamente, é isso aí. A lógica é essa. Obrigado. Tranquilo. Respondido a 6, sim ou não? Sim. Tá. Vamos para a 7. Quem é que lê a 7 para nós aí? Quem é que estava lendo e lendo muito bem? Eu. Lê, guria. Então, pergunta 7. Sobre monopólios e oligopólios, avalia as proposições a seguir. 1. Apesar de uma das características do capitalismo ser a livre concorrência, é frequente a ocorrência de distintas modalidades de práticas monopolistas em pequenas, médias e grandes empresas. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Pelo que entendi, eu acho que é verdadeiro. É verdadeiro, né? Existe monopólio em mercados com pequenas empresas, né? A gente falou do monopólio de um médico, né? De um único ofertante, né? Não necessariamente tu precisa ser um grande monopolista. Continua. Posso continuar? Pode. Tá. 2. Apesar é bom. As empresas que se associam para
Construir monopólios ou oligopólios possuem prioritariamente a finalidade de fortalecer o mercado do produto ou serviço que oferecem. Reunindo várias empresas, possuem condições de agregar poder às marcas e consolidar o produto. É, verdadeiro, né? Não tem nada de errado aqui. Sim. Terceiro. Apesar de os monopólios serem combatidos por diversos países, as empresas encontram várias maneiras de praticá-los de maneira legal, encontrando brechas nas legislações ou por meio de acordos ocultos e ilícitos. Aqui não seria um monopólio, geralmente acordos, né, para formação de cartéis, né, para formação de conluios, né? E aí é característico mais de monopólio do que propriamente de oligopólio. Então a resposta, aqui tem duas alternativas iguais, né? A B e a D, né? Sim. Seria Brasil ou Dinamarca. Seriam... Peraí. Aqui avalie as afirmações e marque a opção que corresponda na devida ordem ao acerto ou erro. Brasil ou Dinamarca, é isso aí. Ok? Alguém respondeu diferente? Não. Essa aqui está respondida. Bom, cartel. O que eu vou pedir aqui? Vou ver se eu... Senhor, essa 8 eu respondi, só não sei se está certa. Não, mas eu não quero responder sem antes falar para vocês a matéria. Eu vou só um pouquinho. Isso aqui a gente vai ver cartel, monopólio, concorrência monopolística a gente não viu. Esse aqui é interessante. Muito boa essa pergunta 12, muito inteligente o cara que fez essa pergunta 12. Foi o senhor, né? Eu não sei, será? Tô brincando. Essa aqui é para leitura, né? Vocês fizeram a leitura disso aqui, não vou fazer leitura agora sem vocês não terem feito. Alguém fez essa questão 12? Eu não fiz. Tá, então eu vou deixar vocês... como eu disse, não tinha nem aberto o arquivo ainda. Vamos fazer o seguinte, para terminar a aula, vamos falar de trust, de holding, de cartel eu também vou deixar, mas vamos pelo menos falar desses aqui, ó. Trust, holding, joint ventures, ok? Ok. Pode ser? Então vou interromper aqui. Tá? Na verdade é um misto de aula com um misto de revisão. Fechei esse aqui, vou ver se eu acho o arquivo aqui. Esse aqui que eu mostrei agora há pouco, do Monopólio Lâminas, aula 04 de agosto de 20, já tá, né? No Moodle, não tá? Alguém já olhou ali? Tá sim. Acabei de abrir aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Tá, só um pouquinho. Antes de compartilhar, eu tô dando uma olhada para ver se o monopólio tá aqui. Esse aqui eu acho que já tá também, mas não tem monopólio trust. Estou tentando achar o arquivo que fala sobre trust. Isso aqui é sobre teoria dos jogos também já tá. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Tá, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. O pessoal, isso aqui é aula, vou repetir, isso aqui é aula facultativa, até mesmo que eu não possa dar aula no feriado, tá? Frisar bem, porque se depois me denunciam, eu tô ralado. Sem problemas, professor. Já tô compartilhando, não tô? Tá. Sim. Aqui a gente vai ver depois, concorrência perfeita, monopólio. Não sei se essa lâmina, monopólio, conceitos introdutórios, já tá também lá para vocês? Não tem Esse sim. Também tá? Tá. Esse aqui vocês vão pesquisar sobre monopólio aqui, a gente já falou bastante, né? Tem bastante
material. Vou botar mais material para vocês no mundo. Economia de escala, patente, sumos, lobby, tudo isso é monopólio. Concorrência monopolística aí a gente ainda não falou. Falamos ainda sobre concorrência monopolística. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui o conceito de holding, de trust e de cartel, tá? O que é o holding? Empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Então, holding, isso aqui é importante, um conceito que o administrador tem que saber, né? Um bom administrador tem que saber isso. Então, o que é uma holding? Geralmente ocorre em empresas de capital aberto. O que são empresas de capital aberto, pessoal? Que colocam ações na bolsa, né, professor? Que colocam ações na bolsa. Então, o que é uma holding? É uma empresa financeira, né, que controla empresas físicas, que controla empresas que produzem bens, ou seja, que controlam complexos industriais, a partir da posse de suas ações. Ou seja, tem ações, por exemplo, dessas grandes empresas industriais, né, majoritariamente, né, 50 mais 1, né, e a partir daí tem o controle acionário dessas empresas. Isso forma uma holding. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, basicamente é uma empresa financeira que, através do mercado de bolsas, do mercado de ações, né, tem a maioria das ações da empresa B, da empresa C, da empresa D, formando o que? Uma holding. Por quê? Porque possui o controle acionário. Ficou claro? Sim. Sim. O que é um trust? O que é um trustee em português? Ou, como lá na linguagem lá da Janaína e da minha esposa, que são de Passo Fundo, trustee, né, que eles chamam lá. Né, Janaína? Empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, preços e dominando o mercado. Então, o que é um trust? Empresas que absorvem, né, que compram seus concorrentes, tá? Que engolem, por exemplo, a Microsoft, controlando a produção, preço, dominando todo o mercado, né? Então, gerando uma grande concentração de mercado, né? Gerando os grandes monopólios. Então, a empresa A que compra as empresas menores B, C e D. Ok? Ok. E o cartel? O que é o tal do cartel? Cartel é o seguinte: geralmente, as empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência, dividindo os mercados, ou seja, definem preços, definem quantidade produzida, definem market share, parcelas de mercado. Exemplo clássico que eu poderia dar dois. A nível internacional, o mais famoso é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, produtores de petróleo. Aí tu tem os famosos países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Omã, Iraque, né? E por aí vai, né? Que são países que formaram, junto com a Venezuela, na época, na década de 70, e outros países menores, que formaram o quê? Um cartel, um grande cartel. O que eles faziam nesses países? Definiam, principalmente, o volume de produção. Reduziram, na época, muito a quantidade produzida. Como a demanda era crescente, e no momento que eles reduziram a quantidade produzida, o que houve? Um crescimento do quê? Excesso de demanda gera o que no mercado? Aumento de preços. É a famosa crise do petróleo. Primeira crise do petróleo Exatamente. Lá no final de 73, início de 74, depois a segundo choque do petróleo, né? E em 79. Já ouviram falar isso ao longo das aulas de história, através da formação de cartel. Mas eu tenho cartéis que podem ocorrer em cidades como Porto Alegre, que é muito comum, né? O cartel dos postos de gasolina. Eles se reúnem, sei lá, na calada da noite, ou se reuniam, né? Jogavam pôquer, né? Ficavam conversando, tomando uísque e, né, definiam
mas a partir de amanhã todo mundo vai botar o tal preço na bomba, né? Vai ser R$3. Não sei se isso existia, não posso provar, eu tô brincando, tô imaginando, tá? Não, até mesmo que é uma aula gravada, eu não posso afirmar isso, estou supondo, estou imaginando, de repente é fantasia minha, né? Entenderam ou não? Sim. Sim, professor. Eu não posso. Professor, isso é importante utilizar, porque eu não tenho como comprovar isso. Oi? Supostamente a ATP não seria um cartel das empresas de ônibus? Não, porque aí não. São permissionários. Não. Porque aí tem contrato com a prefeitura. É diferente. Não. Essas empresas, elas não têm liberdade para estabelecer preço. Né? Elas são permissionários, tem licitação, né? Eles não trabalham no mercado onde há a total liberdade de flexibilidade. São regulados, é verdade. São regulados, são mercados regulados. Né? Permissionário, né? A tarifa de ônibus é um preço regulado, né? Diferente, por exemplo, de outras situações. Tu pode formar. Então precisa, eu falei do posto de gasolina, mas poderia falar, por exemplo, tu pode formar um cartel de profissionais, sei lá, já que não só para falar em outras profissões, mas sei lá, tu tem duas ou três bancas, escritórios de direito na cidade, tá? E aí se organizam, formam um conluio e estabelecem, olha, o valor mínimo para um processo, por um parecer, sei lá, porque é isso. Ninguém pode baixar desse preço, não vamos concorrer, vamos um ajudar o outro. Tá formando um conluio, está formando um cartel para garantir, para evitar a concorrência. Entenderam? Ou, por exemplo, agora falamos, né, essa semana entregamos o imposto de renda, né, o escritório de contabilidade, né, 4, 5 escritórios na cidade dizem, olha, declaração do imposto, nós não aceitamos como é que se diz, cada cliente deve pagar no mínimo isso, menos que isso nós não aceitamos. Mas eu quero, não, vamos fazer o cartel, vamos fazer um conluio. Entenderam? Ficou claro? Sim. Ou seja, cada empresa, cada organização é independente, A, B, C e D. O que eles tentam, através do acordo, gerar um preço de monopólio, embora não seja um monopolista, seja um oligopolista, né? Quanto menor o número de empresas nesse acordo, maior é a chance de sucesso. Tu tem muitas empresas, é muito difícil estabelecer um acordo, tá? Mas o grande objetivo desse acordo, desse cartel, é gerar um preço muito próximo do chamado preço de monopólio, consequentemente obter mais lucros. A holding, já falamos, né? Controle, empresa A, empresa B, empresa C, né? Olhem aqui. Holding, né? Lê para nós, Juliana, por favor. Holding é uma empresa criada para gerir outras empresas associadas que possuem em comum a mesma atividade produtiva ou serviço ofertado. Trata-se de uma sociedade de empresas. Em geral, essa associação é realizada por meio da negociação de ações das empresas majoritárias e minoritárias nas bolsas de valores. Ficou claro? O conceito é basicamente aquilo que a gente falou, né? Uma empresa que é criada para gerir outras empresas, né, no mercado, comprando, né, ações, né, de várias empresas e tornando-se a principal acionista dessas empresas, de forma a controlar, né, administrativamente as decisões dessas empresas. Continua. As holdings são... Tá cansado? Pode se mudar. Não, tudo bem. Até é bom, assim distrai. Foca também, né? As holdings são, neste contexto, o conjunto de diferentes companhias denominadas por uma organização central responsável... Dominadas. Li errado. Dominadas por uma organização central responsável por administrar
a maior parte ou todas as suas respectivas ações. Em muitos casos, as holdings formam conglomerados compostos por inúmeras empresas dos mais diversos segmentos e até concorrentes entre si. Ok. Aqui, vai lá, lê para nós. Exemplo fictício. A empresa Acme fabrica sapatos no Brasil. Ela acha que pode ganhar dinheiro vendendo tênis também, mas ela não tem nenhuma experiência na fabricação de tênis. A empresa alemã Beta faz ótimos tênis e gostaria de vender seus produtos no Brasil, mas ela não tem uma rede de varejistas para distribuí-los. Acme e Beta então fecham uma parceria para distribuir seus produtos no país. Uma maneira de formalizar o acordo seria a criação da AB Importadora e Distribuidora Ltda. A Acme criaria a Acme Holding, que seria dona de 100% da antiga empresa Acme Sapatos e de 51% da AB. Beta seria dona dos outros 49% do capital da AB. Ou seja, através dessa formação de holding, ambas empresas ganhariam, né, na venda, né, desse produto, no caso, na venda de sapatos. Bom, aqui tem cartel, já falamos, né, várias empresas, pode ser empresa A, B, C, D, né, acordos com o Luiz para evitar concorrência. Aqui, conceito de cartel, né, grupo de empresas que atuam em mesmo segmento, né, no sentido de se unir, né, para formar acordos com a finalidade de controlar a quantidade produzida ou o preço, né, mas as empresas permanecem independentes, cada empresa é uma empresa, né, apenas elas se acertam na formação de preços, no estabelecimento de um preço único ou no estabelecimento de cotas de produção. Geralmente, né, cartel são uniões secretas, né, não são legais, né, não são oficialmente divulgadas, né, ou seja, via de regra, um cartel é uma atividade ilícita, né, uma prática considerada ilegal, né, embora seja muito praticada. Né. Trust está aqui, ó, empresa A funde-se com a empresa B e forma uma mega empresa, a chamada empresa C. Então ali tu tem os trusts, correspondem à fusão, união entre duas empresas no mesmo ramo ou de áreas diferentes, constituindo uma única companhia, um grupo de associados. Essa forma de monopólio é muito utilizada por grandes empresas que se veem ameaçadas pelo crescimento de pequenas concorrentes em fase de rápido crescimento, mas também pode envolver empresas de porte maior. Tá? Aqui, ó, além de buscar a diminuição da concorrência, né, os trusts buscam ser realizados quando uma empresa decide expandir o seu mercado para outros ramos. Exemplo, uma companhia do ramo de bebidas, né, adquire ou se funde com outra empresa do ramo alimentício para aumentar sua área de atuação. Esse exemplo de trust. Né. Tem aqui, ó, tem duas grandes empresas que são trusts. Ó. A Pepsi Company, né, que é dona da marca Pepsi, dessa, acho que é batatinha isso aqui, né? Frito. Isso aqui é batatinha, pessoal? Sim, eu acho que é aquela lei, não é? É boa, né? Batatinha boa, né? É, bem boa. Tropicana, acho que é suco, né? Quaker é aveia, né? E esse aqui deve ser Gatorade, né? É, Gatorade. Só a hora. Hã? A Bruna tem uma dúvida. Fala. E é uma dúvida sobre as questões, né? Porque a gente tá olhando isso e eu já tô fazendo algumas questões. O grupo Silvio Santos vai ser um trust ou não? Porque ele tem outras empresas, né? Pois é, é um trust, né? Tu olha aqui, o grupo Silvio Santos, Jequiti é Silvio Santos? Uhum. Quem nunca comprou um produto da Jequiti, levante a mão aqui nessa sala. Eu nunca comprei. Eu também não. Baú da felicidade. Quem nunca? Minha tia comprava todo mês. Agora eu não. Se entregar a aqui. minha avó, professora, eu acho que ela compra desde quando ela tinha, sei lá, 20 anos, talvez até antes. Ela tem uns 80 e poucos e continua comprando. Sim. Chega a dar um desespero. Telecena.
Aí pega do outro mês pra resgatar o Esse do já. outro ano, do mesmo mês ainda, né? Telecena também. Ela é assim, ó. É quase uma religião, nunca vi. É mais- verdade. A telecena é todo mês, né? Que mais teve? Religiosamente. Se você tinha um banco, né? Acho que ele não tem mais. Pan-Americano, acho que ele vendeu esse banco. Silvio Santos tinha em São Paulo hotéis em Ilhabela. Sabe onde é que é Ilhabela? Litoral de São Paulo. Então, é um trust. Tá respondido, Bruno? Sim. E a Unilever aqui também. Não sabia que a Unilever tinha todas essas marcas aqui. Dove é esse sabonete, né? O que isso aqui é? Que bom? Aqui que eu tô passando a mão. Parece que é. Mas tá escrito outra coisa embaixo. Cif não é produto de... Álgida. É produto de limpeza, Cif. Lipton é suco, né? Isso. Isso aqui eu não sei o que é, não consigo ler. Rexona é desodorante, né? Sim, que A nossa. P&G seria um trust, né, professor? Oi? A P&G seria um trust, então. Tu quer responder? Tu quer que o professor responda as questões do exercício, é isso? Tem no exercício? Não sei. Não, a P&G não tem. Tá, que susto. Não era isso, não. Desculpe a ignorância do professor P&G, quais são as empresas que seriam da P&G? A Johnson's. É verdade. Johnson? Acho que a Oral B também é, mas não tenho certeza. Oral B, eu acho que Sempre Livre também é da P&G. Seria um exemplo do trust. Agora me lembrei, pode ser. Bom exemplo, boa citação. Head and Shoulders. Esse é shampoo, né? É. Professor, só uma pergunta. Como tem algumas coisas que o senhor disse que nós vamos ver nas próximas aulas, a data para entrega do trabalho ela se mantém dia 4? Alterar? Então tá bom. Tá, obrigada. Essa aqui vocês podem fazer, né? Sim, não, tranquilo. Não, é só para... Eu não vou alterar nada. Eu vou fazer. Ai, professor, não faça assim. Não vou alterar, não. Deixa eu terminar aqui e já vou voltar lá pro coisa, tá? Tudo bem. Não vou alterar porcaria nenhuma, tá? Já falei bastante trust, a lei antitrust Estados Unidos, a lei Sherman, lá no 1890 já falava em antitrust, né? Os americanos foram os primeiros, já falei isso, né? A se preocuparem com a excessiva concentração de mercado. Trust já falamos, né? Sadi Perdigão aqui, né? Brasil Foods aqui, Nail, tá? Fusões aqui, tem um monte de fusão aqui, vale a pena, né? Joint Ventures, lê para nós, para a gente terminar isso aqui e voltar para lá. Tá. Joint Venture é uma expressão de origem inglesa, união de empresas ou riscos, que significa a união de duas ou mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum, por um determinado período de tempo e visando, dentre outras motivações, o lucro. Perfeito. Ou seja, qual é uma joint venture? É uma união de duas ou mais empresas, né, com o objetivo de realizar uma atividade econômica comum. Mas aqui, isso é uma questão importante. Geralmente uma joint venture é por tempo determinado, tá? Geralmente ela tem um tempo útil, uma vida útil diferente de uma empresa comum. Continua. Joint venture é um termo econômico muito utilizado para designar a cooperação econômica ou estrutural entre duas ou mais empresas. Um exemplo de joint venture bastante conhecido no Brasil foi o Auto Latina. Isso. Uma cooperação econômica entre a Volkswagen e a Ford entre 1987 e 1996. Ou seja, nesse período, né, a Ford e a Volkswagen no Brasil foram uma só. Né? Não existia produtos Volkswagen e existiam Ford. Mas a empresa, a joint venture formada foi a Auto Latina. Ou seja, com que objetivo se juntou essas duas grandes empresas, né, e durante um determinado período de tempo, de 87 a 96, o objetivo de maximizar lucros. Né? Não foi bem sucedida, né? não foi um case de sucesso de joint venture, não. Continua. Quem mais sofreu nessa história foi a Ford, que era mais fraca na história. Continua. Joint venture é uma associação econômica, um acordo comercial
entre duas ou mais empresas de ramos iguais ou diferentes que decidem reunir seus recursos para realizar uma tarefa específica durante um período determinado e, portanto, limitado. Tá. Aqui a gente já falou, tá, né? A questão da autolatina. Vou interromper aqui, tá? E o que vocês têm que entregar? Vou interromper. Agora eu vou compartilhar com vocês de novo a lista de exercícios. Professor, falando da autolatina, se bem me lembro, foi uma época em que a Ford compartilhava ali os chinelos dos automóveis com a Volkswagen, né, e que alguns desses compartilhamentos não deram muito certo, porque eles estavam com qualidade inferior, não foi isso? Isso. Que a Volkswagen produziu o Santana, a Ford produziu o Versailles, que eram praticamente os mesmos carros, só que em termos de acabamento o Versailles era inferior ao Santana. Exatamente, tinha... Ao contrário, na verdade o Versailles até era mais fino, mas o preço dele era muito mais alto que o Santana, e a Ford e a Volkswagen era uma marca mais, digamos, a reputação da Volkswagen era maior no Brasil, né? Então a venda da Santana era muito maior que do Versailles. Outro exemplo era o Verona e o Apollo, você lembra? Lembro que o Apollo vendia muito mais que o Verona na época, assim, disparado. Porque tu tinha o logo da Volkswagen, né? E a Volkswagen no Brasil sempre foi uma empresa muito, com um grau de reputação, de confiabilidade muito grande. Tá, tô compartilhando com vocês ou não? Sim. Então, para amanhã, exercício 1. Tá? 2 já fizeram. 3, sim. 4, não. 5, não. 6, sim. 7, sim. 8, sim. 9, sim. Tá? 10, sim. 11, não. 12, não. Tá claro ou não? Tá, senhor. Então, só o 4 e 5 que não. Algum colega me diga não, se 4 estou errada. Não. 12, não. O 12, não? Não, é concorrência monopolística, a gente não viu. Não, em tá competição monopolística, né? Que legal, Guria, me ajudou. Oxi. Colegas aí tem que agradecer. Colegas tem que te agradecer, hein? 12, sim, claro. Ai, sou. Parabéns aí, tá de parabéns. Bruna. Ninguém vai agradecer o teu colega aqui, a Juliane? Muito obrigada, Bruna. Bruna, depois a gente conversa no privado. Aqui, ó, vocês não podem reclamar. Super agradecida. Vocês não podem reclamar da Bruna, que a Bruna ajudou muito, hein? Eu quero meio ponto, então, só. Não, já tá demais. Já é muito elogio. Reivindica teus direitos, Bruna. A 12 tá dentro, sim. A 11 não, tá? A 11 não. 11 não. A 11 não. Vamos dizer as que não, tá? 11 não. 5 não, que é grande, que é difícil, não. 4 não. É isso. Vocês querem mais um dia, que eu dei até o dia 5? Ai, pode ser, professor. Eu vou te ser franca, tá pra meia-noite. Hoje é que dia hoje? 3. Vou mudar. Pois é, o tempo restante tá pra 7 horas. Sábado à noite, para vocês estudarem sábado à noite, tá? Tá. Então até sábado à noite. Vou mudar para botar até sábado às 23 horas e 59 minutos. Tá ótimo. Bom, senhor, porque a data tava pra hoje. Não, vou mudar agora. Já tô mudando agora. Tá, até vou mudar aqui, ó. Botar aqui, ó. Não vou mudar lá no Muda, porque eu vou ter que cortar, mas aqui já tá, ó. Na gravação já tá, ó. 6 de junho, tá? Amanhã é 4? 5 de junho, né? Até o final de 5 de junho. Amanhã é 4. Então até o final de sábado. Fechou? Acho que sim. Então, um abraço. Muito obrigada, professor. Obrigada, colegas. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. Foi um prazer indescritível estar com todos. Até logo. Bom feriado. Muito obrigada. Boa tarde. Ótimo feriado. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau.